Olá, no Justiça Legal de hoje você vai acompanhar como foi a visita da nossa equipe de reportagem à comarca mais fria do estado, localizada no município de Urubici, na Serra Catarinense. No quadro Entrevista, nossa convidada é a juíza Vanessa Alfiero da Rocha, que atua no Poder Judiciário de São Paulo e veio a Santa Catarina ministrar palestra e conversar conosco sobre oficina de paz. E a partir de agora você confere a cobertura do Congresso Brasileiro de Processo Civil, que aconteceu no Centro de Convenções de Florianópolis e reuniu no local os maiores processualistas do país. Florianópolis recebeu a segunda edição do Congresso Brasileiro de Processo Civil, realizado pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. O evento contou com a presença de desembargadores, juízes, advogados, estudantes e diversos operadores do direito. O objetivo desse Congresso Brasileiro de Direito Processual é a gente poder debater um novo código que está em vigor cerca de 4 meses e houve uma discussão muito grande durante 5 anos de debates acadêmicos a respeito do novo código e agora o código entrou em vigor, quer dizer, os primeiros problemas e as primeiras virtudes do código já estão aí para serem discutidas. O Congresso contou com 80 palestrantes que abordaram ponto a ponto o novo Código de Processo Civil para mais de 2.000 pessoas que passaram aqui pelo Centro-Sul durante os 3 dias do evento. O evento foi organizado para que haja uma dupla programação, de maneira que os congressistas poderão optar entre assistir às palestras ou os painéis e dessa forma a gente conseguiu então envolver todos os temas que são tratados no novo Código de Processo Civil. Fez parte da programação do evento o debate Novo CPC e o Poder Judiciário, com uma mesa composta por desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para discutir alguns tópicos em destaque. Eu falei principalmente sobre a verticalização das decisões judiciais, o princípio da hierarquização que os artigos 926 e 927 do Código estabelecem e como isso se reflete na atividade do juiz e dos tribunais. Foi o princípio da cooperação que foi consagrado neste novo Código de Processo Civil, que é quando os sujeitos do processo, não só as partes, mas o Ministério Público e o juiz também, têm o dever de participar no processo, preservando o contraditório, preservando a igualdade de armas, a igualdade das partes. Essa cooperação entre todos esses integrantes e personagens do processo, ela dá uma conotação diferenciada, porque todos têm deveres de participar, não apenas deveres de lealdade, mas também deveres de cooperar para o bom resultado. A necessidade de democratização de todos os atores do processo, de uma maior participação de todos que estão envolvidos no processo. Todos esses desafios que o novo Código nos traz foram objeto do nosso debate. Foi um prazer muito grande participar dessa mesa. Acho que pudemos dar alguma contribuição aí para aprofundar os debates. Outro assunto abordado pela mesa, presidida pelo advogado Eduardo Melo e Souza, foi a importância da conciliação. Eu busquei nesta palestra, nesta oportunidade, fazer um verdadeiro desabafo que encontrasse o interesse de todas as pessoas que estão aqui, porque eu acho que todos que lidam com esse novo código se deparam com a proposta de uma nova cultura, e essa cultura exige um ressignificado nosso mesmo como operadores do direito. Não é propriamente como litigar, mas como resolver, afinal de contas, a matéria-prima nossa não é o processo, é o conflito. Na tarde do 3º dia do evento, o juiz do Tribunal de Justiça do Estado, Fernando Vieira Luiz, falou sobre a improcedência liminar do novo Código. O que eu busquei fazer foi comparar a disposição do artigo de 73, o artigo 285A, com o nosso novo Código de Processo Civil, o artigo 332. Feita essa comparação, eu explorei ali o caput, os 4 incisos e os 4 parágrafos da improcedência liminar, tentando dar sempre um enfoque processual constitucional, ou seja, trazendo as questões constitucionais que afloram, desde a constitucionalidade do próprio Instituto até a questão do sistema de precedentes, para a discussão, para a fala. Esse congresso foi, eu acho que sem outros iguais em Santa Catarina, na área pelo menos de processo civil. Foi um congresso que reuniu 2.400 pessoas. Nós tivemos aqui os principais nomes da Academia do Direito Processual. A organização do evento e o professor Pedro Miranda estão de parabéns pelo evento realizado.
Temperaturas abaixo de zero, paisagens deslumbrantes e comida típica de encher os olhos. É isso que os turistas geralmente encontram no inverno quando visitam o município de Urubici, localizado a 160 quilômetros da capital catarinense. E é lá onde fica a comarca mais fria do estado. A nossa equipe de reportagem pegou a estrada e foi bater um papo com integrantes locais do Poder Judiciário para saber mais sobre o dia a dia nessa cidade. Você conhece Urubici, em Santa Catarina? A cidade, que tem cerca de 11 mil habitantes, fica na Serra Catarinense, região que registra as temperaturas mais baixas do Brasil. Aqui no Fórum da Cidade, a juíza Camila Nicoletti, que não é nativa de Urubici, conta como foi se adaptar ao clima da região. Eu trabalho aqui no Fórum de Urubici há 15 meses. Eu vim da comarca de Pomerode, que tinha um clima do vale bastante diferente aqui do que nós temos na Serra. Então, esse primeiro impacto foi bastante, né, de começar a trabalhar na Serra, onde Urubici é uma das comarcas mais frias aqui do estado. Hoje mesmo, quando eu olhei no termômetro antes de vir aqui para o fórum de manhã, estavam 6 graus. Então, a gente tem que se preparar para sair de casa, até mesmo para ir na academia, por exemplo, né? Mas Urubici teve uma mudança estrutural muito grande nos últimos anos. É uma cidade que teve um crescimento turístico muito grande e os estabelecimentos comerciais estão cada vez mais preparados para receber as pessoas. Então, a gente passa frio, mas assim, no momento que a gente sai de casa, anda na rua até chegar no estabelecimento que você quer. Servidores do fórum, Karine e Antônio, dizem o que fazem para se esquivar do frio nos dias mais fortes. A gente já pegou bastante neve aqui e a mínima que eu me recordo de -5. A gente passa aqui o frio muito à base de muita roupa, né? Cachecol, luva, cafezinho quente, um ar-condicionado, fogão a lenha ou lareira para poder conseguir ficar tranquilo, assim. É bastante difícil, né? Especialmente naqueles dias de pico, onde o frio se acentua. Então, o mesmo frio que proporciona belas paisagens com neve, o gelo, né, das geadas, esse mesmo frio também tem um lado ruim, que é o lado que acaba trazendo sofrimento às pessoas, né? Que muitas vezes precisam andar muito agasalhadas para suportar a força do frio. Na verdade, quando é muito frio, a melhor receita ainda é permanecer em casa, né? Aí, com aquecimento, com roupas quentes, né? E muitas vezes a gente acaba abrindo mão de sair para poder permanecer mais aquecido em casa. A vigilante da comarca, Maria Lúcia, nasceu na cidade e disse que já presenciou a temperatura de -8 graus Celsius. Ela lembra que na infância a neve lhe chamou bastante atenção pela beleza, mas também pelo sofrimento dos animais. Tem dias quando o tempo tem sol, dá geada, né? Logo em seguida já o gelo começa a derreter, então é mais tranquilo, porque tem o sol, né? Aí quando a temperatura tá baixa e chove, aí é terrível porque tem muita umidade, né? Aí a gente passa um pouco mais de trabalho, os animais também passam trabalho, né? Porque aí é terrível, o frio judia um pouco. Teve uma neve aqui, que foi bem forte, que eu não gosto de lembrar, assim, eu morava no sítio, e aí os animais, ela deu uns 40 centímetros de neve, né? E aí os animais não tinham o que comer. Eu não esqueci. Para quem é turista, gosta, né? Mas a gente que vive aqui direto é mais complicado. Mas é justamente pela serra e pelo frio que Urubici é um ponto bastante frequentado por turistas, que vêm para ver paisagens como a Cachoeira do Avencal, localizada dentro do parque com o mesmo nome, onde é possível apreciar os 100 metros de queda livre da cascata.
principais pontos turísticos da cidade é o Morro da Igreja, considerado o pico mais alto de Santa Catarina. Apesar do sol e céu aberto, o vento gelado não perdoa, mas estar acima das nuvens compensa a visita. Do alto do morro é possível ver a Pedra Furada, formação que se assemelha a uma janela natural. No local, que está a cerca de 1.800 metros de altura, já foi registrado há exatamente 10 anos a temperatura oficial mais fria do país, menos 17,8 graus Celsius. Para se alimentar bem durante os passeios na cidade, o Lenha no Fogo oferece um café colonial repleto de comidas feitas no próprio local, recomendado por diversas pessoas durante a reportagem. A gente está aqui desde 2010. A gente serve café colonial com as coisas aqui da região, pão, bolo, queijo, salame, a rosquinha de palhada e toicinho do céu, sucos daqui também. A gente produz tudo aqui. Tudo que é servido no café é feito aqui. Urubici completa 60 anos em 2016 e também é bastante visitada no verão pelo turista que quer fugir da umidade do litoral catarinense. Como aqui é muito frio no inverno, então as pessoas pensam que o nosso verão não tem nenhum tipo de calor. Então, o nosso verão é quente, ele chega mais ou menos aos 30 graus, mas a sensação térmica dele é muito gostosa, porque nós não temos um calor úmido como teríamos, por exemplo, lá no Vale, de onde eu vim. Muitas pessoas do litoral vêm para cá no verão, porque apesar de ter sempre no verão um céu azul e muito sol e 30 graus de temperatura, a sensação térmica é bem gostosa. Já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. Dessa forma, um jurado nunca deve tomar a decisão a partir de ideias de cunho religioso, ideológico ou político. Participe! Ajude a fazer justiça exercendo um ato de cidadania. Seja um jurado voluntário. Para se inscrever, basta acessar o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na área da Corregedoria Geral da Justiça, e preencher o formulário disponibilizado na página. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração para garantir uma justiça cada vez mais democrática e transparente. E no próximo bloco, no quadro Entrevista, a conversa é com a juíza Vanessa Alfiero da Rocha sobre oficina de paz. É rapidinho, voltamos já! Seja qual for o destino, viajar é sempre um programa legal. Para muitas pessoas, a viagem começa com o planejamento do roteiro e no momento de fazer as malas. Mas se você pretende embarcar com criança ou adolescente, é bom ficar atento. Em alguns casos, é necessária a autorização de viagem, tanto para as viagens nacionais quanto para as internacionais. Para obter mais informações sobre autorizações de viagens para crianças e adolescentes, procure a Vara da Infância e da Juventude do Fórum da Comarca de sua residência.
e no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, www.tjsc.jus.br ou ainda portalconsular.mrie.gov.br. Aproveite e boa viagem! No quadro Entrevista de hoje, a nossa convidada é a juíza Vanessa Alfiero da Rocha, que conversa conosco sobre oficina de parentalidade. Doutora Vanessa, em que contexto surgiu a oficina de parentalidade e qual o principal objetivo desse trabalho? A Oficina dos Pais é fruto de uma reflexão sobre o verdadeiro papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não mais como mero aplicador da lei, mas como um protagonista da cultura de paz, que se preocupa com a transformação qualitativa das relações humanas. E nós percebíamos que a decisão judicial, principalmente no âmbito familiar, muitas vezes ela não conseguia trazer estabilidade e harmonização para as famílias que procuravam o Poder Judiciário para a resolução dos seus conflitos. Então havia necessidade de algo mais. E foi então que começou a educação parental. Então nós percebemos que através da educação nós poderíamos transformar as pessoas para que elas repensassem as suas condutas e se pautassem em condutas mais corresponsáveis e mais colaborativas, pensando no bem-estar dos seus filhos, principalmente nessa fase tão delicada da vida que é a fase da ruptura do relacionamento conjugal. Geralmente são as famílias que buscam esse serviço ou elas são encaminhadas pela Justiça? Geralmente ela é indicada pela própria Justiça, até porque como se trata de um programa novo, muitas pessoas ainda não o conhecem, mas agora aos poucos que ele vem se tornando cada vez mais popular, as próprias pessoas muitas vezes procuram o Judiciário para que sejam submetidas a esse programa educacional. A oficina geralmente é realizada com todos os membros da família. Como que isso funciona? Há técnicas específicas que devem ser utilizadas de acordo com a resolução de 2013 do Conselho Nacional de Justiça? A oficina é um programa educacional dirigido às famílias que enfrentam a fase de reorganização familiar, ou por conta da separação, por conta do divórcio, da dissolução da união estável, para que todos os seus integrantes tenham um melhor entendimento sobre essa fase de reorganização e possam se desenvolver sem maiores traumas, principalmente para os filhos. Então, nós pensamos na oficina para ela funcionar uma única sessão com aproximadamente 4 horas. E nós fazemos a oficina para cerca de 20 famílias. Então, as famílias são convidadas, tão logo elas apresentam algum conflito jurídico que denote algum conflito envolvendo a coparentalidade, como, por exemplo, uma ação de guarda, uma ação de regulamentação de convivência, uma ação de divórcio, uma ação de dissolução de união estável. Então, tão logo recebemos esse processo, convidamos a família para que participe desta oficina. E nós recebemos 20 famílias na mesma situação. Recebemos tanto os pais, porque nós temos a oficina dos pais, e também recebemos os filhos de 6 a 17 anos de idade que participam da oficina dos filhos. E quais os integrantes do Poder Judiciário que atuam nas oficinas de parentalidade com as famílias? Na verdade, a oficina já é um programa multidisciplinar, é fruto de um diálogo entre o direito e outras áreas do saber, como a psicologia, a pedagogia, a assistência social. Então, os nossos instrutores que participam da oficina e que transmitem aos pais e aos filhos as ideias que queremos passar sobre uma coparentalidade mais colaborativa, eles também integram uma equipe multidisciplinar. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, mediadores, advogados com perfil colaborativo, dependendo de cada comarca. E as famílias geralmente são receptivas ao receber a oficina? Nós convidamos as famílias, porque não há essa obrigatoriedade, então as famílias são convidadas para participarem da oficina de parentalidade e muitas não comparecem. Nós temos um índice de comparecimento de aproximadamente 60%, mas as que comparecem adoram. Então nós temos um índice de quase 99% de aprovação da oficina, pessoas que recomendariam a oficina para outras pessoas também. Falando especificamente de divórcio e separação, qual é o conflito mais evidente abordado nas oficinas? O problema é que as pessoas elas já vivem numa cultura do medo que é baseada na competição, na imputação recíproca de culpa. E essas pessoas, quando abordam um conflito, tendem a abordá-lo de forma destrutiva.
principalmente se elas estão vivenciando um processo psicológico do divórcio, em que elas sentem tantos sentimentos fortes, antagônicos, como raiva, frustração, necessidade de se vingar do ex, e essas pessoas, não sabendo enxergar no conflito uma oportunidade para o crescimento, acabam levando para o processo todos esses fortes sentimentos e acabam transformando o processo num campo de batalha. E o mais triste é que essas pessoas, embora bem intencionadas, embora desejem o melhor para os filhos, acabam arrastando seus filhos para o meio do conflito. Como que elas fazem isso? Elas falam mal um do outro para os filhos, usam os filhos como mensageiros para transmitir recados ao ex que deixarão o ex frustrado, tenso, magoado, usam os filhos como instrumentos de vingança apenas para atingir o ex. O que nós passamos para os pais é que o divórcio não é o grande vilão da história e atualmente, como a experiência nos mostra, o divórcio tem se tornado cada vez mais frequente. Aqui no Brasil, o IBGE revela que cerca de 30% dos casamentos terminam em divórcio, mas ele não considera para esse percentual separação de fato e nem dissolução de união estável. Então, se a gente levar em consideração também essas realidades, nós veremos que o índice de relacionamentos que acabam é bem maior do que esses 30%. Nos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Então, realmente, o divórcio tem se tornado um evento muito comum na vida das pessoas, mas embora comum, embora não seja mais tabu ser uma pessoa divorciada, o divórcio é ainda um evento que causa muito impacto na vida das pessoas. E não só na vida daqueles que resolvem se divorciar, mas principalmente na vida dos filhos. Mas o que nós queremos passar para eles é que nem por isso o divórcio tem que ser traumatizante para os filhos. Durante muito tempo, acreditou-se que o divórcio trazia esse trauma para os filhos, mas depois de muitas pesquisas percebeu-se que o grande vilão não é o divórcio, mas sim alguns fatores geralmente presentes nesta fase de vida, mas que também podem não estar presentes, que é a perda parental, ou seja, a redução drástica do convívio dos filhos com um dos genitores depois do divórcio, as dificuldades financeiras, até porque com o divórcio existe uma queda no padrão de vida, custa muito mais caro manter 2 casas do que uma, e o terceiro vilão, talvez o mais grave de todos, os conflitos intensos e mal administrados dos pais. Então, o que nós procuramos mostrar para os pais é que, a despeito do divórcio ser um evento até natural na vida hoje em dia, ele não precisa necessariamente trazer traumas para os filhos. E o que vai determinar se o divórcio vai ou não traumatizar os filhos é a conduta dos pais. Algum outro membro da família, como os avós, por exemplo, participam da oficina? Embora a oficina tenha sido projetada para os pais e para as mães, nós também em algumas ocasiões atendemos e acolhemos a família ampliada. Alguns avós que têm a guarda dos filhos, alguns outros personagens dessa nova configuração familiar, como padrasto, madrasta, muitos deles comparecem e são bem acolhidos também. Esse benefício familiar acaba atingindo inexoravelmente os filhos. Então, foi até o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional do melhor interesse da criança e adolescente, foram os 2 princípios norteadores da oficina de parentalidade. Até porque o que nós passamos para os pais, para que eles possam ajudar os filhos, eles inicialmente têm que ajudar a si próprios, eles têm que estar bem para poderem transmitir aos filhos a segurança que os filhos precisam. Quais os principais benefícios para as famílias que a senhora percebe com a oficina de parentalidade? O que nós percebemos é que pais e mães agem desta forma porque eles não percebem que existe uma forma diferenciada de tratar os seus conflitos e ainda eles não sabem quais são os efeitos negativos que seus conflitos intensos e mal administrados acarretam para os filhos. Então, a grande vantagem da oficina é ampliar esse nível de percepção das pessoas, esse nível de consciência, para que elas entendam que as suas condutas e as suas omissões geram consequências também na vida de seus filhos e que existem as boas práticas parentais que podem ser lançadas para que os filhos não sofram tantos traumas por conta dessa fase de reorganização familiar. O judiciário já oferece à população esse serviço antes da fase judicial? Sim, na verdade ele já oferece. A oficina de parentalidade é um programa dirigido não só às famílias que já apresentam uma ação judicial, mas também às famílias que ainda não judicializaram seus conflitos. Então, tanto na fase pré-processual como na fase processual, essas famílias são bem acolhidas. Desde quando esse projeto das oficinas de parentalidade entraram em vigor e se a ideia é que ele seja expandido para todas as comarcas, todos os estados brasileiros? O primeiro caso de educação parental que nós temos ocorreu em 2007 em São João do Meriti. Uma magistrada, a doutora Raquel Crispino, ela percebeu que ela perdia muito tempo conversando com os pais, falando sobre os pais, da necessidade de uma coparentalidade colaborativa nas suas audiências. Então, para otimizar
otimizar o seu tempo, ela resolveu fazer uma reunião mensal com todas essas famílias. E lá falava tudo o que ela falava. A oficina de parentalidade, tal como ela existe hoje, ela foi implantada inicialmente na minha comarca, em São Vicente, no litoral de São Paulo, no início de 2013. Então, a partir de então, ela começou a se proliferar, porque aí já era um projeto que foi concebido para o Conselho Nacional de Justiça, e pelo Conselho Nacional de Justiça nós começamos a ampliar a extensão da oficina pelo estado de São Paulo. Hoje nós já temos mais de 12 comarcas com as oficinas, e pelo Brasil afora. E hoje, diante dessa expansão e diante do sucesso da oficina e da eficiência dos resultados na propagação da paz, nós temos já a oficina presente em quase todos os estados brasileiros. E a tendência é que a gente aumente ainda mais o rol dos estados já contemplados. E como que a senhora percebe que tem sido o retorno das famílias com as oficinas? A recepção foi excelente, nós já trouxemos um curso de capacitação de instrutores aqui há mais ou menos 2 anos, e desde o início a própria doutora Vânia Peterman, que hoje está à frente da Escola Judicial, da área pedagógica, ela acolheu muito bem esse projeto e ela vem propagando pelo estado afora. Qual o impacto jurídico e social que a senhora acredita que as oficinas de parentalidade devem trazer para a sociedade? O que nós já verificamos agora é que quem passa pela oficina relata uma maior harmonização nas relações familiares. Embora o acordo não tenha norteado a oficina, o que norteou realmente a oficina foi a maior harmonização das relações familiares, nós vemos que por conta dessa maior harmonização também aumentou o índice de acordo. Então este é um impacto, as pessoas se transformam, elas saem mexidas da oficina e pensam realmente em como elas podem colaborar para que os seus filhos superem as dificuldades inerentes a esta fase. Então elas mudam seu relacionamento com o ex, passam a enxergar o ex não mais como um ex, mas como o pai ou a mãe do seu filho, e eles passam a formar agora não mais um casal conjugal, mas um par parental. E ainda participando da mesma família, agora uma família nuclear, mas como família. Todos os integrantes continuam pensando no bem-estar de seus filhos. Então esse tem sido o maior impacto, essa transformação pessoal que a oficina acarreta por conta dessa ampliação da consciência e por conta disso um maior nível de acordo e entendimento no próprio processo. Em relação às crianças, elas também participam como filhos das oficinas de parentalidade. Como que elas vêm se manifestando em relação a isso? Elas têm gostado muito dessa participação. Outro dia eu estive numa audiência e colhi o feedback dos pais a respeito do que representou a oficina para a família deles. E os pais falaram, olha, nós gostamos muito, mas os nossos filhos gostaram tanto que eles nos perguntaram quando vocês vão se separar de novo para eu poder voltar para a oficina. Então eu acabei acolhendo-os novamente. Tem sido um momento muito importante para que os próprios jovens, as próprias crianças, encontrem um espaço seguro para expressar os seus sentimentos. Em um espaço que eles não encontram em nenhum outro local, pelo menos um espaço livre de julgamentos, de conflitos de lealdade. É um espaço onde eles realmente podem manifestar todo o seu sentimento e dizer o que eles estão sentindo por conta daquela nova configuração familiar. Além das oficinas que são realizadas de forma presencial pelas famílias, há também a possibilidade das pessoas procurarem as oficinas no meio virtual. Como que isso funciona? A grande conquista que nós tivemos também foi no final do ano passado a criação da oficina de parentalidade online. Então, por conta dessa oficina de parentalidade online ou oficina de pais e mães online, toda a população pode ter acesso a essa oficina, independentemente de prévia inscrição em tribunal ou prévia indicação por juiz. Então, qualquer pessoa que esteja ou não enfrentando essa fase de reorganização, mas que queira ter uma consciência maior a respeito das circunstâncias dessa fase, poderá acessar a oficina online no site do CNJ. Ok, obrigada, doutora Vanessa, pela sua participação aqui no programa. Obrigada. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana!